essa boca carnal vazia, usada pelo espírito imundo de Satanás e de Mamon, ou por algum outro espírito demoníaco que o usa para pregar um falso evangelho espiritual, já é mais do que revelado aos olhos espirituais do verdadeiro Espírito de Deus, ou do verdadeiro povo espiritualizado pelo reino espiritual do Espírito do Senhor Deus. Então desperta, ó Israel, porque a minha palavra não mente, a minha palavra não engana, a minha palavra não vos enche de dúvidas. Por isso despertai-vos agora, em nome do Espírito do Senhor Jesus Cristo, pelo que vos será ensinado. Continuemos as doutrinas e ensinos espirituais do verdadeiro reino espiritual do Espírito do Senhor Deus. Como eu disse, vamos meditar aqui em Miqueias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Vocês vão meditar aqui na Bíblia eletrônica de João Ferreira de Almeida, ou mesmo nessa Bíblia católica, a qual eu uso também. Porque um verdadeiro homem espiritualizado pelo reino espiritual de Deus não se importa com essas balelas carnais de que existe duas palavras de Deus. Toda a palavra de Deus em vossas mãos, sendo ensinadas espiritualmente falando, provém do verdadeiro reino de Deus. Vamos abrir aqui também no livro de Miqueias 2, e deixar aqui também para comprovar as palavras de Deus escritos na Bíblia Católica Apostólica Romana. Não importa a Bíblia sendo pregada espiritualmente falando e com autoridade espiritual de Deus, é a palavra da boca de Deus. Amém? Quem ouve? Diz assim, na minha Bíblia de papel, como eu vos disse que eu usaria. Prefácio, ali não tem, mas aqui tem. Ai, então já não é benção. Ai, já não é alegria. É dor, e dor espiritual e eterna. Dos opressores gananciosos, que é o caso dessa corja imunda, desses cabeças imundas, denominados da seita carnal metida espiritual, Igreja Universal do Reino do Deus deles, com D minúsculo e não com D maiúsculo. Como eu ensinei já para vocês um pouco de etimologia espiritual, hei de ensinar de novo. Falar que serve a Deus com boca carnal é fácil. Falar que serve a Cristo com boca carnal é fácil. Eu quero ver provar, espiritualmente falando, e usando a sabedoria e o conhecimento espiritual da palavra espiritual de Deus. Pois existe o Deus do céu, o Deus do inferno, os deuses do inferno e os deuses do céu. Deusas do inferno e deusas que atuam sobre a face da terra, espíritos do mundo espiritual de Deus, espíritos do mundo espiritual das trevas, espírito humano, espírito demoníacos. Isso aqui é etimologia espiritual, acerca do seu significado e a possíveis mudança das palavras e dos entendimentos espirituais que as carnes vazias, usadas por Satanás, mudam a palavra de Deus. Palavras, palavras. O alfabeto humano e terreno foi mudado por filhos de Satanás. Como eu já vos disse, etimologia é o estudo das palavras de sua história
e da possíveis mudança do seu significado. Você vê que Satanás sabe disso, os demônios sabem disso, e as carnes podres vazias usadas por eles o sabem também. Eles mudam o evangelho, mudam o significado do entendimento espiritual dos vocábulos do evangelho, da palavra de Deus. Mas o espírito de Mamon, o espírito da ganância de Satanás, não mais enganará ninguém, não mais mentirá para ninguém, porque Deus, o verdadeiro Deus, contra o falso Deus deles, há de vos revelar a verdade plena, pura e verdadeira. Meditemos na palavra de Deus. Bendito seja o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, Santo Deus de Israel. Miqueias 2, do versículo 1 ao 5, diz assim: Ai daqueles que, no seu leito, imaginam a iniquidade, imaginam o mal. É isso que essas carnes podres, vazias, usadas pelo diabo, almeja a cada dia em seus leitos carnais, em suas casas terrenas, de como destruir o próprio povo de Deus usando da própria palavra de Deus, porque são filhos das trevas, são filhos do diabo, não são filhos de Deus, porque para magnar a maldade, o mal contra o povo de Deus, usando da palavra de Deus, eles são muito sábios, são muito inteligentes, pois o principal deles, o principado deles, os dá sabedoria para isso. Esse ser carnal imundo aqui não tem sabedoria nenhuma, não tem discernimento nenhum, não tem poder nenhum, a não ser que um espírito demoníaco do inferno dê a ele sabedoria, entendimento, compreendimento e poder e domínio e governo para o que ele está fazendo, usando da palavra de Deus para enganar o próprio povo de Deus. Isso acabou. Aí continuando na palavra de Deus. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Então, segundo o curso desse mundo, o poder material e financeiro se encontra-se na mão dessa carne podre e vazia usada por Satanás. Porque segundo o curso desse mundo, o que tem dinheiro ou muitas riquezas é o que tem poder, é o que tem o domínio sobre tudo. Porque se você não tem dinheiro, se você não tem poder, se você não tem nada, então você não é reconhecido por nada. Agora, se você tem dinheiro, se você tem poder, se você tem uma boa casa, um bom carro aos olhos desse mundo aqui, e aos olhos desses cegos espirituais aqui, são os verdadeiros servos de Deus. Mas isso é totalmente herético, totalmente antibíblico, e tudo vos será provado e ensinado na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Segue os estudos no outro vídeo, na outra vídeo aula. Desperta, Israel! Todos são da mesma corja, todos são do mesmo lugar. Então pagarão o preço por suas obras malignas, usadas pelo espírito imundo de Satanás e pelos espíritos imundos dos demônios. Brincaram, zombaram, escarneceram, mataram, destruíram muitas vidas usando a palavra de Deus. Mas eis que Deus viu e Deus irá cobrar de cada um desses tudo o que fizeram de mal,
espiritualmente falando para o povo de Deus, usando da própria palavra de Deus.